Oi, gente, muito bom dia para vocês. Vamos continuar, então, a gente já começou, né, falar sobre o capítulo 7, a ascensão do totalitarismo, mas nós não avançamos muito. Eu vou tentar avançar o máximo hoje, tá bom? Gostaria que vocês todos estivessem com o livro de vocês, já no capítulo 7, tá? Vou finalizar aqueles slides que nós estávamos compartilhando nas outras aulas. Deixa eu abrir aqui. Não é isso. É esse aqui. A gente falou, né, o conceito histórico em que eles estavam passando, né, a situação histórica que estavam vivendo, já que a maioria da população estava com muita dificuldade, né, com fome, e a Grande Depressão causou isso em outros países, os países capitalistas entraram meio que em colapso, né? Muita gente ainda sofrendo com a Primeira Guerra Mundial. A classe média e a burguesia preocupadas com o avanço do comunismo. Acontece a revolução, né, russa, lá na Rússia, e eles tinham medo que isso acontecesse também em outros países. Então, eles vão criar a ideia de que o comunismo está rondando. No início do Manifesto Comunista, chega até a ser falado assim: o espectro comunista está rondando a Europa. Eu sei que é bem depois esses fatos aqui, mas isso não é muito diferente, não. As pessoas sempre têm um medo de que o comunismo entre no poder. Vamos lá, gente, isso é difícil acontecer. Mas o medo das pessoas tá aí, tá? Aqui no Brasil, a gente também teve o mesmo movimento no ano passado e no ano retrasado, né? Com toda aquela. Estamos vivendo um país comunista por causa que a intervenção dessa. A maioria das pessoas não sabe nem o que isso significa. Então, já tinha essa ideia aqui, né, de que eles tinham medo de que o comunismo invadisse a população no geral, tá? Por quê? Pregava que as pessoas não iam morrer de fome, né? A população deveria ter todo mesmo, mais ou menos as mesmas condições. Então, para uma população que estava realmente morrendo de fome, era uma ideia aceitável, certo? Enquanto tinha muita gente rica, né? Preocupados com o avanço comunista, propõem políticas autoritárias com o avanço como uma forma de defender o capitalismo e os valores nacionais. Aí vai criar os regimes totalitários de direita. Como eu falei, a Rússia estava vivendo um regime totalitário de esquerda. Então vão ser, por mais que as pessoas falem, o nazismo é de esquerda, não é. Não importa se tem socialismo no nome dele, os ideais são capitalistas. Ele lutava, uma das grandes bases do nazismo é a luta contra o comunismo. Então, como é que ele vai ser comunista, gente? Vamos lá. Então, vocês reflitam aí, tá? E eles tinham, né, muito forte as propagandas, tá? Características do totalitarismo, né, que a gente falou. Regula o Estado em tudo, antidemocrático, antiliberal, né, defende que o Estado deve intervir. Então, no caso, o liberalismo defende, né, que o Estado não deve intervir. No caso, eles defende que o Estado deve intervir na economia porque os interesses coletivos são mais importantes que os individuais. Mas aí depende de quem que você está falando, tá? Se aí tem a divisão, né, entre esquerda e direita. Quando você pensa que os regimes totalitários de direita, eles defendem uma camada sim, só que mais a burguesia, tá? Controle rígido das mentes, dos corpos e das emoções, por meio da publicidade, por meio, principalmente dessa parte em que vocês conseguem ver mais visualmente. Se você repara, a gente falou, né, de Mussolini com o regime fascista, né? Se vocês analisarem, por exemplo, os quadrinhos, essa época é uma época que vai realmente bombar HQ da Marvel, da DC, principalmente DC, né, que foi primeiro, e não é à toa, gente. Olha, se você parar para pensar quem é o Homem-América. O Homem-América não, o Capitão América. A representação dele, a roupa, a cor da roupa que ele usa, ele é um homem forte que está lutando contra o mal.
E se você, pelo menos, assistiu o filme do Capitão América, sabe que ele tá lutando contra a Hydra, que é uma entidade russa, certo? Fique esperto nesses movimentos. Eles vão trabalhar bastante isso em Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, como a gente falou, né? Eles limpando o nariz, brincando com a bandeira vermelha, certo? Enquanto todo mundo quer a representação do Mussolini, né? A gente falou sobre o fascismo. Tô recapitulando só porque a gente vai focar no livro hoje. Punição para que deveriam, quem pensam e agem diferentes, todos os poderes do Estado numa só pessoa. Numa só pessoa, culto ao chefe do Estado, tá? Isso nos regimes totalitários no geral. Aí nós temos os três, né? Mas foca nesses dois aqui. Fascismo, ultranacionalismo. Vocês podem escrever no caderno de vocês, tá? Característica do fascismo: ultranacionalista, antiliberal, antidemocrático, anticomunista, militarista, ou seja, tanto que até as crianças pequenas deveriam aprender como usar armas, como se proteger em bombardeios, porque para eles é importante isso, é importante ter esse pensamento de que as pessoas vão lutar, tá? E devem ganhar, porque sua nação, entendeu? Desde pequeno você precisa entender que você tem que lutar pela sua nação, tá? E expansionista. E o nazismo, né? Ultranacionalista, antiliberal, antidemocrático, anticomunista, militarista, tá vendo que características parecidas, né? Expansionista, e racista. Aí entra a questão, por exemplo, do antissemitismo. Era o único? Não, eles eram contra judeus, que é isso que se representa, mas também contra negros, homossexuais, ciganos e outros grupos que tinham alguma ligação com esses grupos, tá? Antecedentes do fascismo. A economia italiana teve um grande crescimento durante a Primeira Guerra graças à indústria bélica, né, de armamento. Após a guerra, houve uma alta na inflação e o fechamento das empresas. Gerou desemprego. Acabou a guerra, né? Um dos fatores pelo qual os Estados Unidos amam a guerra, porque a indústria bélica deles é muito importante. Então é bom sempre manter guerras, né, para não fechar as indústrias. Mas vamos voltar para o fascismo. As perdas humanas também afetaram o desenvolvimento do país, o que demanda a verba de assistência do Estado, tá? Então, cada vez mais vão precisar com que o Estado ajude, principalmente as mulheres que não trabalhavam, né? As crianças. A Itália não recebeu o território prometido pela Tríplice Entende. Lembra que ela virou a casaca e mudou de lado para ver se ganhava alguma terra? Eu falei para vocês que isso não ia dar certo. Enfim. Em troca de apoio militar, isso gerou um sentimento de insatisfação. As pessoas não estavam gostando disso, né? Muita gente morreu e eles não se beneficiaram com a guerra, de alguma forma. Cresce o número de organizações operárias e socialistas, porque a população é quem morreu, né? Morreu na guerra e agora tá morrendo de fome. Então eles vão falar assim, gente, esse povo aí que tá na liderança não tá nem aí pra gente. Vamos nos levantar, né, contra, como aconteceu na Rússia. A liderança totalitária. Para proteger a monarquia italiana e o sistema capitalista, surge o Fácil de Combatimento. Grupo paramilitar liderado por Benedito Mussolini. Então, não era militar bem do Estado, né? Mas era uma parte ali da área, né? Com o apoio financiado por latifundiários, banqueiros e industriais. De novo, tá vendo que é uma população ligada totalmente diferente da ligação que tem o socialismo? Que é a ideia da população baixa, né? Bancários, latifundiários, pessoas que são donas de terra, de indústria de banco. São a população mais rica que existe, sabe? Então são eles que vão liderar esse movimento contra, tá? Contra a ideia do socialismo que está pairando a Itália, desculpa. Facil significa feixe, ou seja, um molho de varas. Esse símbolo representa a força coletiva. Se eu voltar aqui. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo que é até a bandeira do movimento fascista, olha. São várias feixes juntos para representar a união de uma nação forte, unida, tá?
contra, por isso Machado, os outros grupos. Paramilitar é um grupo ou associação com fins político, partidário, religiosos ou ideológicos, formados por membros armados que usam táticas e técnicas políticas ou militares, né, para a concentração de seus objetivos ou com consecução. Então, eles utilizaram, né, meios políticos e militares para conseguir chegar no poder. E as pessoas que bancavam isso fizeram uma propaganda positiva. Lembra que eu falei da propaganda? O quanto ele era bem visto nas escolas e nas ruas, como aquele que iria salvar a nação do comunismo, que era algo ruim. Em 1922, Mussolini liderou ataques contra organizações operárias socialistas. Em outubro, existe a marcha sobre Roma, é uma das marchas principais, tá bom? Eu acho que isso nem tá no livro, escrevam aí no rodapé ou em algum lugar, ou do caderno, algum momento assim, porque essa marcha ela é muito importante. Não é à toa que tem esse nome, tá? Marcha sobre Roma, exigindo que o rei entregasse o poder para Mussolini, pressionando o rei, convocando Mussolini para governar, ele passaria a ficar conhecido como Duce, ou seja, o condutor. É ele que, aquele momento, acaba-se de vez a forma política que era anterior, né? Exigindo com que o rei entregasse, e agora é Mussolini que vai ser colocado no poder como o grande libertador contra o comunismo e aquele que irá levar a nação à força que deveria existir. Ok. Acontece às vezes, ela pode assistir depois o vídeo. A liderança totalitária, continuação, né? Medidas de Mussolini, obras públicas e de infraestrutura para combater o desemprego. Normalmente esses movimentos, quando tem desemprego, eles precisam criar obras públicas, criando pontes, modernizando locais, praças, para que a população tenha emprego, tá? Acontece bastante isso. Programas de modernização da indústria, de transporte e da produção bélica. Olha aí a produção bélica voltando, tá, gente? Porque lembra que desde as crianças vão surgir um movimento bem militar, né? Então, tudo isso aqui vai desenvolver a Segunda Guerra Mundial. Quando você fala em Segunda Guerra Mundial, ela é claramente uma consequência da primeira, tá? Porque as insatisfações geradas pela primeira é que vão gerar a Segunda Guerra. O governo fascista reprimia violentamente seus opositores. Bom. Tratado de São João de Latrão. Aconteceu em 29, né? Olha o ano, um ano que estava complicado para os regimes capitalistas, na verdade, né? Acordo assinado entre Mussolini e o cardeal Pietro, secretário do Estado de Santa Sé, que previa a criação do Estado do Vaticano. Então, hoje, um país, né? O menor país, um dos menores países do mundo, e ali a região da igreja. Ele era muito forte, a igreja, bancando tudo isso, tá? Características do concílio, né? Do acordo que eles fizeram. O Vaticano seria um Estado soberano, neutro e inviolável. Então, o Estado de Mussolini não deveria manipular isso, já que era um Estado da Igreja. O Papa seria o chefe do Estado. A cura de Roma é efetiva. O governo do Estado e a gestão administrativa, pelo que o chefe do Estado, o secretário do Estado, tem a incumbências. Meio que assim, foi um acordo que existiria um Estado dentro do Estado, tá? E seria um Estado religioso, esse segundo Estado. A Santa Sé reuniria os territórios que haveria possuído desde a Igreja da Idade Média, em troca de indenização e reconhecimento de Roma como a capital da Itália, tá? Então agora vai fortalecer, né, Roma como a capital e vai fazer um acordo com a Igreja, porque os territórios ainda não estavam bem definidos, né? O catolicismo seria a religião oficial. Gente, presta atenção. Enquanto no regime totalitário de esquerda não existia uma religião oficial, até porque era a religião que meio que bancou, né, o czarismo com tudo que ele fez, então eles vão ser bem contra. Aqui no regime totalitário de direita, eles vão fortalecer uma religião oficial, que vai ser o catolicismo na Itália, tá? O Estado tem
os seus próprios embaixadores ou representantes, um jornal oficial, isso aqui é o Estado do Vaticano, tá? E aí eles têm alguns apoios um com o outro. Vou pular isso aqui porque é coisa que não está tão focada no livro. O nazismo, a suástica. Gente, esse símbolo, na verdade, já existia antes, ele era usado com outros objetivos e vão meio que manipular isso para a suástica estar bem, tá? Antecedentes do nazismo. O Tratado de Versalhes acontece em 1919, como a gente já falou no final da Primeira Guerra Mundial, gerou uma crise na Alemanha. Lembra que eles não podiam fazer armamento, eles não podiam se reconstruir? Isso é dinheiro? É dinheiro. Eles estão varrendo dinheiro. Porque não valia mais nada a desvalorização do marco alemão. A Alemanha fez uma dívida com os Estados Unidos para pagar a indenização da guerra e passar a depender do capital americano. Com a crise de 29, a situação piora, porque eles não conseguiram se reestruturar, porque eles não podiam, estava no tratado que eles não podiam se reestruturar, e ainda tem a questão de que os Estados Unidos agora também não conseguem mais bancar eles. Lembra que aconteceu a crise e os Estados Unidos ficou meio quebrado? Então, a crise econômica e a miséria favoreceu o crescimento do movimento operário e o socialismo. Ó, de novo, tá vendo? A população insatisfeita porque a população estava morrendo de fome, não tinha só coisa para comprar, não tinha comida para comer, entendeu? E não podia desenvolver sozinhos, porque estava tudo no acordo, né? Que eles iam ficar realmente subjugados por outras nações, como os únicos e principais culpados pela guerra. Durante a crise surge o movimento nazista, com proposta de acabar com a crise. Reforma agrária sem indenização, nacionalização das empresas estrangeiras, anulação de dívidas dos agricultores, salários dignos para os operários, incentivo ao comércio. Isso daqui, por isso é que algumas dessas características ficam parecendo que é uma característica socialista. Porque tá vendo, reforma agrária é uma coisa que o socialismo busca. Nacionalização de empresa também, salários dignos para os operários. Tá vendo que são algumas ideias parecidas? Tanto que o nome do título, né, do regime nazista... Cadê? Eu sempre esqueço. Ai, gente. Daqui a pouco eu acho. Não sei onde é que tá. Eles vão trazer também algumas ideias fascistas, tá? O nazismo, ele bebeu muito do fascismo. Então, ele fica... Tem várias ideias parecidas. O Hitler, ele vai escrever um livro chamado Minha Luta, em que é as ideias dele, tá? É um livro fácil de se encontrar. Eu, pessoalmente, não li. No Brasil, é até proibido esses símbolos, porque são símbolos bem complicados, né? Porque são antissemitismo, apoia uma supremacia, tá? Em 1919 é criado aqui o Partido Social Socialista dos Trabalhadores Alemães, partido nazista, e defendia a destruição das potências estrangeiras que estabeleciam o Tratado de Versalhes, valorização do sentimento nacionalista, aqui tá vendo? Nacionalismo é uma característica que não tem muito. Não tem, na verdade, quando você fala um totalitarismo de esquerda. Porque a ideia somos um mesmo povo, mas não necessariamente uma mesma nação. Tipo, como é que eu posso explicar isso? Podemos, todo mundo, sermos um só povo. Ideia de igualdade. Quando você fala de nacionalismo, tem a ideia de uma supremacia acima do outro, né? Uma nação acima da outra. A exaltação à ordem, a militarização e ao belicismo, ou seja, criação de novas indústrias bélicas, a responsabilização dos comunistas, do governo republicano e liberal e dos judeus pela crise na Alemanha. Então, eles culpam esses grupos aqui, olha, pela crise e vão matar vários deles, tá? Valorização da família, da educação e do camponês,
A superioridade da raça ariana, raça biologicamente pura destinada a dominar o mundo. Se a gente estudar um pouquinho sobre ali a história da Europa, existia um grupo, né, que era uma raça que fundou, um dos fundadores da Europa, que é esse grupo aqui. Então, eles achavam-se descendentes dessa raça, desse grupo. Características: extremamente brancos, do cabelo liso, cabelo loirinho, olho azul, né? E sem mistura de raça. Então, se você, por exemplo, casava com um judeu e tinha um filho, né, que fosse, mesmo que você fosse alemão, seu filho não era considerado ariano. Misturou a raça, não era. É para ser uma raça pura, tá? Quem não assistiu Olga, é um bom filme para ver sobre isso. E quando eu era pequena, eu assisti A Vida é Bela. Eu não consigo mais assistir esse filme, mas ele é muito forte para mim. Eu assisti quando eu tinha 10 anos e fiquei traumatizada. Mas é muito bom para ver essa situação, porque o cara, ele é judeu e a mulher dele não é. E aí, ele e o filho dele são presos no campo de concentração. É um filme muito forte. Os judeus eram acusados de conspirarem contra os interesses do povo alemão. Porque eles ficavam ricos, sabe? Porque eles tinham comércio, né? Então era uma forma deles verem, olha, esse pessoal aí, eles estão tirando o nosso trabalho, é nosso dinheiro, tá? Para concentrar o ideal da raça ariana, a Alemanha exterminava judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, tá? Carta nazista. 60 mil Reichsmark é o que está essa pessoa com deficiência herdaria. É tipo assim, por que você vai dar dinheiro para esse povo ou cuidar desse povo, sendo que ele está atrasando o nosso lado? Entendeu? É melhor exterminar e a gente ficar com dinheiro e fortalecer a civilização. É isso que ele quer dizer, isso aqui. Nossa, ai. Só porque a pessoa era deficiente. Aqui, ó. O judeu representado como praga pelos nazistas. Gente, sempre que você vê um judeu nesses movimentos nazistas, você vai ver alguém com nariz grande, tá? Então é assim, é uma praga comendo toda a Europa, o judeu. Era assim que ele era visto. Outra representação forte do judaísmo, Estrela de Davi, tá vendo? Em 1923, em Munique, Adolf Hitler tentou dar um golpe de Estado, mas os participantes foram presos. Na prisão, ele escreve, né, o livro Minha Luta, onde resumiu as ideias da doutrina nazista. Ela não vai ser aceita no início, mas conforme o tempo, ela vai ser sim. A galera vai gostar das ideias dele. Após a crise de 29, o partido ganha apoio nas indústrias e do exército. Em 32, o partido vence as eleições, então ele foi colocado lá por eleições. As pessoas queriam realmente as ideias dele, apoiavam as ideias dele, e Hitler assumia a chefia do governo, né? Os nazistas, o prédio do parlamento é incendiado e os comunistas são responsabilizados. Todos os partidos políticos foram fechados, menos o nazismo. Então, lembra regime totalitário? Um único partido. Hitler instala uma ditadura. Sem direitos, né, a novos meios de outras eleições ou outros grupos para concorrer contra ele. Incêndio aqui no parlamento. Ele vai ser uma pessoa que vai apoiar muito queima de livros, para que não é tanto educação. Lembra a ação pela ação que a gente falou? Desde as primeiras aulas, né? Então ele vai ser bem assim. Ele vai apoiar, vamos agir. Ele até que era um bom estrategista, né? Nossa, muito bom, na verdade. Mas ele não quer que a população fique pensando muito, não. Características da população no governo nazismo. Pan-germanismo. O Estado alemão deveria unir as populações de origem germânica. Quem é que gosta de futebol sabe que a Alemanha, né? Quando no futebol tem
com essa escrita aqui, né? Não é bem alemão, o jogo, né? Não é que eu falo? O time. É o time germânico, né? Poloneses, austríacos, belgas. Então, eles queriam unir esses grupos em uma nação única, tá? A Polônia sofre muito com isso, muito, muito mesmo. Porque era uma nação, tanto que tinha muitos judeus, né? Mas também porque eles vão ser bem subjugados pela Alemanha, tá? Como uma nação tipo inferior. Também tinham muitas grupos que eram ruivos, né? De outros que não eram exatamente da nação ariana, né? A sua antecedência. Espaço vital. Os povos inferiores deveriam ser dominados e eliminados para garantir território para a raça superior. Se você é melhor do que o outro, por que você vai dar a terra para ele? Melhor matar. Era a ideia. Mas aí a gente pensa, né? E essas raças que eram subjugadas? A superioridade da raça ariana, já falamos isso. Aqui, né, a representação do Estado, né? Assistam outro filme, V de Vingança. Ótimo, ótimo, ótimo para ver isso, viu? Muito bom mesmo. É uma história, é um quadrinho, na verdade, da DC, mas o filme é muito bom. Guerra Civil... Tá, não vou entrar em Guerra Civil Espanhola. Ok. Pessoal, peguem lá. Eu vou querer que vocês leiam um pouco agora. Então, eu vou marcar todo mundo que tá lendo, tá bom? E levanta a mãozinha aí e eu abro o áudio. A gente só tem 9 minutos, então se puder cada um ler 2 parágrafos. Não tem livro? Tudo bem. Eu vou compartilhar aqui o livro. Peraí, ó. Não é aqui, ó. Fechar. Aqui. E nós iremos começar nessa parte aqui. Opa. Que bom, né, que ele não vem. Então, quem for ler agora, lê esse, por favor. Quem vai ler? Levanta a mãozinha aí. No chat. Ou nas representações, nas imagenzinhas, que eu esqueci o nome. Ninguém quer ler? Pode, Perim. Opa. Peraí que travou aqui. Pronto. É para começar na primeira metade do século XX, né? Isso, aham. Na primeira metade do século XX, alguns países da Europa, como Itália e Alemanha, adotaram o totalitarismo como forma de governo. O regime italiano ficou conhecido como fascismo e o alemão como nazismo. Ambos são exemplos de regimes totalitários de extrema-direita. Na Rússia, também organizou-se um regime totalitário, porém era de extrema-esquerda, o stalinismo. Embora existissem algumas diferenças entre eles, todos apresentavam diversos pontos em comum. Entre eles, destacam-se poder concentrado nas mãos de um pequeno grupo que se articulava em torno de um partido único, fim das liberdades e dos direitos individuais e coletivos, intenso uso de meios de comunicação de massa para difundir a ideologia do partido, enaltecer a imagem do líder e exaltar o governo, censurar o controle dos meios de comunicação, perseguição implacável aos opositores do regime, capacidade de mobilização de ambos setores da população. Ok. E a próxima, Lê? Aqui. Fechou. Fecha não. Enquanto isso, gente, vão colocando aí uma sequência de pessoas que queiram ler, porque
Eu vou precisar de pelo menos mais 2 antes do fim da aula. Lembrando que eu tô anotando aqui. Primeiro Isadora, depois Heloísa. Cadê? Deixa eu ver. Isa, eu vou querer que você leia a página 24, a partir dessa parte aqui, ó, em meio a esse clima. Lembrando que a gente está falando agora do fascismo na Itália, tá? Tô só recapitulando pelo livro com vocês algumas coisas que não foi falado. Pode ler. Tá bom. Em meio a esse clima, formou-se em 1919, na Itália, um grupo nacionalista de extrema-direita, conhecido como Fácil de Combatimento. Esse grupo era liderado por Benito Mussolini, ex-socialista que se tornou inimigo do comunismo e defendia ideias nacionalistas e antiliberais. O Fácil de Combatimento pregava a instauração de um governo forte e autoritário, capaz de acabar com os grupos de esquerda, por fim as greves e as manifestações operárias. Com esse discurso, no início de 1920, o grupo de Mussolini já havia conquistado cerca de 320 mil seguidores em todo o país, usando uniforme preto. Eles organizaram milícias armadas para dissolver manifestações operárias, intimidar políticos defensores da democracia, perseguir e até assassinar militantes de esquerda. Os camisas negras, como eram chamados, agiam imponentemente, pois suas ações eram aceitas pelo rei Vítor Emanuel III e contavam com o apoio de proprietários rurais e capitalistas. Em 1921, o Fácil de Combatimento se transformou em partido político, o Partido Nacional Fascista, e nas eleições daquele ano elegeram 35 deputados, entre eles Mussolini. O apoio ao Partido veio de diferentes frentes: ex-combatentes, industriais, proprietários de terra, com temor do comunismo, pessoas da classe média e desempregados. Gente, presta atenção, né? Eles tinham o clima de insatisfação era grande, então eles vão surgir, né, nesse movimento, esse grupo Fácil de Combatimento, só que até o rei apoiava. Se ferrou. Que aí na próxima página a gente vê aqui a marcha sobre Roma, né, que é quando ele é tirado do poder e Mussolini entra. Mas, assim, de toda forma, eles estavam tentando destruir a esquerda, né, os movimentos de esquerda, e esses grupos democráticos, porque o rei achava que eram os movimentos democráticos que iriam acabar tirando ele do poder, né? Ele não queria isso. Então, ele vai fortalecer o movimento de Mussolini contra os movimentos democráticos. Heloísa, lê a página 25, por favor. Peraí. Para mostrar. Meu celular tá acabando a bateria, espera aí. Tá bom. Falta 2 minutos. Gente, coloquem agora o nome no chat, quem não colocou, tá? De que tá participando da aula. Todo mundo entendeu até aqui? Eu tô recapitulando pelo livro porque eu sei que é muita informação, mas eu quero muito, muito, com todas as minhas forças, que vocês leiam o capítulo antes da próxima aula. Página 25, isso mesmo. Para mostrar sua força, em 1922, os militares fascistas de toda a Itália marcharam até Roma, onde ocuparam prédios públicos e estações ferroviárias. Foi chamado Marcha sobre Roma. Após esse evento, o rei da Itália, Vítor Emanuel III, convidou Mussolini a ocupar o cargo de primeiro-ministro do país. O fascismo
Tá baixinho. Entre as principais medidas do novo regime podem ser citadas substituições dos prefeitos e dos chefes locais por pessoas ligadas ao partido fascista, criações de política secreta para perseguir os opositores do regime, força censura aos meios de comunicação, uso do rádio, cinema e jornal para dificultar uma visão positiva do fascismo e de Mussolini, imposições de exaltação do regime fascista